Forte aplauso a Jesus, porque Ele está aqui. Ele está aqui. A presença de Deus é real. Aqui nesta cruzada, Deus abriu olhos cegos, surdos ouviram. Ontem um homem deixou a cadeira de rodas. Deus tem revelado problemas e curado na hora. Ontem tinha uma mulher aqui, e eu tive uma visão de alguém que pensava em se suicidar, a corda em cima da mesa. Ela levantou a mão e quando nós oramos, o espírito de suicídio manifestou e saiu da vida dela. A presença de Jesus está aqui. E Ele te trouxe para ouvir uma mensagem. Eu tenho uma mensagem que eu creio é uma palavra, um recado de Deus para a sua vida. Então preste atenção. Esta palavra está baseado em uma história que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versos 46 a 52. Se alguém tiver uma Bíblia, pode abrir lá, mas se você não tiver, não tem problema. Eu vou fazer a leitura do texto para você. Ouça com atenção. Está falando aqui de Jesus e seus discípulos. Marcos capítulo 10, versos 46 a 52. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Essa linda história tem como pano de fundo a festa da Páscoa. Diga comigo: festa da Páscoa. Essa festa era e ainda é a maior festa do calendário judaico. Naqueles dias, pessoas vinham de todo mundo para participar da festa na cidade de Jerusalém. A cidade se enchia com centenas de milhares de peregrinos, alguns vindo de Israel, outros das regiões circunvizinhas, alguns vindo de nações distantes, e as pessoas usavam vários caminhos para chegar, e um desses caminhos era a estrada de Jericó. É interessante que essa estrada existe até os dias de hoje. Eu já estive em Israel 3 vezes, e visitei essa estrada. A mesma estrada está lá até os dias de hoje. Você pode caminhar nessa estrada onde Jesus realizou esse milagre. Só que naqueles dias era uma estrada que parecia uma estrada do sertão, uma estrada de terra, ou como dizem aqui, uma estrada de barro, com muita poeira, muito calor. E eu quero que você imagina comigo por um momento como essa estrada ficava nos dias daquela festa. Ela se enchia de pessoas e ficava parecendo um formigueiro humano.
Eu imagino que uma multidão como essa passava pela estrada, e ali havia pessoas de todos os tipos. Quem caminhava naquela estrada ouvia idiomas diferentes. Eu consigo ver as caravanas de camelos, de pessoas com suas vestes coloridas, indo adorar o Deus de Israel no seu santo templo em Jerusalém. Eu imagino as crianças correndo, bebês chorando, quem sabe uma mãe dando bronca em uma criança que já estava cansada de viajar. Eu consigo imaginar as caravanas fazendo pausa e as pessoas preparando comida e aquele cheiro de temperos do Oriente enchendo o ar. Era um evento muito importante, estrada cheia, pessoas caminhando para adorar ali em Jerusalém. E nas margens dessa estrada, muitas pessoas necessitadas ficavam ali, esperando receber alguma forma de ajuda dos viajantes. Sabe, às vezes eu penso que nós somos como aquelas pessoas que ficavam na estrada esperando alguma forma de ajuda. Às vezes estamos passando necessidades, lutas e aflições e sofrimentos em nossas vidas, e ficamos à margem da estrada da vida, procurando respostas, procurando soluções, esperando algo que resolva o nosso sofrimento. Tem muitas pessoas me escutando essa noite, tem muitas pessoas me assistindo pela internet que estão vivendo assim. Muitos de vocês estão enfrentando grandes desafios nas suas vidas. Tem pessoas aqui que estão sofrendo com uma doença no seu corpo, uma enfermidade que só um milagre pode resolver. Tem pessoas aqui me ouvindo que estão passando luta e sofrendo no seu interior. Tem pessoas aqui sem paz. Tem pessoas que se sentem tão tribuladas que há muito tempo não sabem o que é uma boa noite de sono. Tem pessoas aqui lutando contra a ansiedade. Pessoas me assistindo que ficam tão ansiosas que tremem por dentro. E você sente como se você estivesse nas margens, nas beiradas, e a vida passasse diante de você como uma caravana que segue por uma estrada e parece que você vai ficando para trás. Tem pessoas aqui que se sentem como se estivessem no fim do túnel, e você ainda não está vendo a luz. Você tem buscado uma saída, mas parece que tem sido difícil encontrar. Tem pessoas aqui que já perderam a esperança, estão tomadas pela tristeza. Tem gente aqui vivendo com amargura, com trauma de um abandono, com a culpa de decisões erradas, um aperto no seu coração. Mas eu quero que você entenda claramente que se Jesus te trouxe aqui, é porque hoje Ele quer mudar a sua história. Hoje Jesus de Nazaré vai mudar a sua história. E entre essas pessoas que ficavam ali nas margens, na beira da estrada, estava um homem chamado Bartimeu. Nós não sabemos muito sobre ele, apenas que ele era cego, filho de um homem chamado Timeu. Bartimeu era um homem sem recursos, era pobre, ele era completamente cego, rejeitado pela sociedade.
alguém esquecido e que dependia do favor dos outros até para sobreviver. E assim como muitas pessoas que ficavam ali naquela estrada, Bartimeu ouvia as conversas e as novidades que os viajantes traziam. É interessante que todas as vezes que encontramos com um viajante, ele tem uma história para contar. E naqueles dias uma das histórias que mais era repetida era a história sobre um certo homem, um tal de Jesus da cidade de Nazaré. E Bartimeu ouviu falar sobre esse homem, ouviu a fama dele, que esse Jesus pregava para multidões falando do amor de Deus, e que ele podia fazer milagres. Muitos diziam que ele era o Messias de Israel, e eu consigo imaginar Bartimeu ouvindo as histórias de como Jesus andou por sobre as águas, de como certa vez Jesus pegou e multiplicou pães e peixes e alimentou uma multidão faminta. Ele ouviu falar que Jesus curava doentes, fazia o surdo ouvir, o aleijado andar, que Jesus ressuscitava mortos, e que ele até abria os olhos dos cegos. E eu imagino que quando Bartimeu ouviu isso, o coração dele se aqueceu, e naquele momento ele entendeu que ele precisava ter um encontro com Jesus. Assim como você que está aqui essa noite, você não está aqui só para participar de um evento, você não chegou aqui só para ouvir uma música, para ouvir um pregador falar. Você está aqui porque você precisa de um encontro com Jesus. Então levante a sua mão bem alta e diz assim: eu estou aqui porque eu quero ter um encontro contigo, Jesus. Diga: Jesus, eu quero te encontrar no caminho nesta noite. E de repente, num dia de calor e de poeira, com as caravanas passando, Bartimeu ouve um barulho diferente, ele ouve um rumor diferente, e para sua surpresa, Jesus de Nazaré passava na estrada de Jericó. Sabe, Jesus caminhava com pressa, Jesus caminhava para Jerusalém para cumprir a missão que Deus deu a ele. Jesus caminhava para Jerusalém para ser logo traído, preso, julgado, torturado e assassinado, morrendo no meu lugar e no seu lugar, para pagar a dívida do nosso pecado. Em outra passagem nós lemos que Jesus tinha o seu rosto firme, ele estava marchando para Jerusalém. Muitas pessoas tentaram pará-lo, tentaram que ele não fizesse essa jornada, mas Jesus sabia que ele tinha que cumprir essa missão, e ele marchava. Eu imagino como tinha gente que tentava parar Jesus e ele não se detinha. Eu imagino como muitos queriam tocar nele, mas ele não parava. Ele precisava chegar em Jerusalém para cumprir a sua missão de morrer na cruz. Mas quando Bartimeu ouviu o que ele estava passando, eu consigo imaginar que o coração dele começou a bater mais forte. Eu consigo imaginar que aquele homem ficou emocionado, quem sabe ele ficou todo arrepiado, e ele decidiu: eu não vou perder essa oportunidade. E ali ele gritou: Jesus,
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu admiro Bartimeu, porque ele não perdeu a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Sabe, é triste ver como muitas pessoas em nossos dias perdem, às vezes até desprezam a oportunidade de ter um encontro com Cristo. Nós estávamos em uma cruzada aqui no Ceará, e um jovem chegou ali naquela grande multidão, mas ele decidiu nem ficar para ouvir a palavra. Ele disse: isso aqui não é para mim, eu sou jovem, eu tenho que curtir a vida, quero beijar, beber, farrear muito ainda. E ele voltou para o bairro dele, mas quando ele chegou lá, tinha um traficante que tinha um problema com ele. Aquele traficante estava esperando e matou esse jovem com vários tiros. Meu coração ficou doído. Antes de sair da cruzada, alguém me mostrou uma foto dele e disse: esse jovem aqui morreu agora. Ele veio na cruzada, voltou para o bairro e morreu agora, baleado por traficantes. E eu espero que ele tenha entregado a sua vida a Jesus antes de morrer, porque se ele não fez isso, agora é tarde demais. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que ao homem está ordenado viver uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eu quero que cada um nessa multidão viva até os 100 anos, mas a verdade é que não há garantia nenhuma que eu ou você vamos estar vivos amanhã. Deus te trouxe aqui para te dar uma oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, a ter um encontro com o Salvador. Não desperdice essa oportunidade. Algumas pessoas até pensam: eu não vou entregar a minha vida a Jesus porque eu não sou digno, eu aprontei demais, a minha vida é uma bagunça, não tem jeito para mim. Isto é uma mentira do diabo. Estávamos em uma outra cruzada aqui no estado do Ceará, e eu estava dando uma entrevista na rádio quando um homem entrou totalmente embriagado, e ele disse: ora por mim. A perna dele estava cheia de caroços azuis, ele cheirava mal, ele era um morador de rua, bêbado, alcoólatra. Eu disse: claro, e nós oramos por ele, e Jesus curou ele imediatamente, os caroços desapareceram na hora. De repente aquele homem começou a chorar, e ele disse assim: eu quero Deus, mas a minha vida não tem jeito. Eu quero Deus, mas eu me acabei na bebida, eu já passei tempo na prisão, eu vivo brigando na rua. O rosto dele era cheio de cicatriz. Ele disse: eu bato na minha mulher e nos filhos, eu fui expulso de casa, não tem jeito para mim. Nós dissemos: sim, se você entregar a sua vida a Jesus, tem jeito sim. E começamos a orar mais por ele. Naquele momento, demônios manifestaram, saíram daquele homem, e ele foi liberto pelo poder de Deus, e ele ficou totalmente sóbrio e disse: agora eu vou seguir Jesus. Eu conversei com a equipe, nós mandamos ele tomar um banho, aí nós levamos ele na barbearia, cortamos o cabelo, compramos um terno para ele, uma Bíblia, e para resgatar a dignidade dele, naquela noite ele sentou na plataforma com os pastores. Glória a Deus. Tem jeito sim, meu querido. Eu não sei o problema em que você se meteu, mas tem jeito sim. A história daquele homem mudou.
ele conseguiu um trabalho, ele se tornou um bom pai, um bom marido. De vez em quando ele aparece nas cruzadas e pega o microfone e dá o testemunho e diz assim: um dia eu era conhecido como Dejaci cachaceiro, agora eu sou Dejaci de Jesus. Aleluia! Sabe, eu não sei quem é você, eu não sei a sua história, mas hoje para de dar desculpas e corra para Jesus e clame por Ele de todo o coração, como Bartimeu fez. Que você nessa noite tenha no seu coração este clamor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos fazer isso? Levante a sua mão e diga assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas é interessante que o texto diz, veja só, quando ele clamou por Jesus, a multidão não gostou. As pessoas ficaram incomodadas e mandaram Bartimeu se calar. Cala a boca, Bartimeu, fique em silêncio. Que gritaria é essa? Não incomode o homem. Saiba de uma coisa: todas as vezes que você decidir servir a Deus, o diabo vai levantar vozes de oposição. Se você faz parte de uma igreja, se você decidiu vir a essa cruzada pela primeira vez, eu tenho certeza que teve pessoas que criticaram, que fizeram piadas, que zombaram, porque o mundo odeia o Evangelho e a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Mas, sabe, Bartimeu não deixou as vozes da oposição calar a sua fé. Não, a Bíblia diz que quando as pessoas tentaram parar Bartimeu, aí é que ele gritou com voz mais alta ainda. Aí é que ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que Deus te dê a perseverança de Bartimeu, de modo que quando alguém tentar te parar, a sua determinação fique maior ainda de buscar a Deus de todo o coração. Não desista, não pare, clame a Deus de todo o coração. Levante a sua mão e diga: Jesus. Diga com fé, diga: Jesus, nada vai me parar, eu vou continuar te seguindo, custe o que custar. Diga: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que é maravilhoso aqui? A Bíblia diz que quando Jesus ouviu aquele homem, ele parou. Isso é extraordinário. O Filho de Deus que se fez carne e veio viver entre nós. Deus que estava numa missão para nos redimir, que ia para Jerusalém morrer na cruz, a missão de resgatar a humanidade. Ele parou quando ouviu o clamor sincero de um coração quebrantado, de um homem cego que mendigava na beira da estrada. Nessa noite, Deus ouviu o seu clamor. Entenda bem, Ele não está ocupado demais para deixar de te escutar. Quando você clama com sinceridade, Jesus te ouve, Jesus te escuta, e Ele está pronto para agir em seu favor. E Deus está falando com alguém essa noite. Ele manda dizer: eu ouvi o teu clamor e te trouxe neste lugar.
Mãe, Jesus ouviu a oração sobre esse teu filho e tua filha. Jovem, Jesus ouviu a tua oração sobre esse tormento na sua mente. Meu amigo, minha amiga, Jesus ouviu o teu clamor sobre essa ansiedade, essa dor no seu coração, essa falta de paz terrível. Jesus ouviu a tua oração e Ele te trouxe aqui para te abençoar, para fazer um milagre na sua vida, para mudar a sua história. E quando Jesus parou, sabe o que Ele fez? Ele mandou chamar Bartimeu. E quando Jesus chamou, a Bíblia diz que Bartimeu lançou a capa que ele usava e foi em direção a Cristo. Sabe, a capa representava a velha vida de Bartimeu. Naqueles dias a capa provavelmente era a única riqueza que aquele homem tinha. A capa servia para ele se proteger do sol num dia quente. A capa era usada para ele se abrigar na época do frio. Mas quando Jesus o chamou, ele deixou aquela capa, ele deixou a sua vida velha, e mesmo sendo cego, ele caminhou em direção à luz que ilumina todo mundo. Tem pessoas aqui que precisam jogar a capa velha fora. Tem pessoas aqui que precisam deixar para trás estilos de vida que não agradam, não honram a Deus. Tem pessoas aqui que se envolveram em aventuras, procurando alegria e prazer, e você até encontrou alegria passageira, mas você também encontrou muito sofrimento e decepção. Tem muitos aqui que diante dos amigos contam vantagem das coisas que fez e que aprontou, mas quando você coloca a cabeça no travesseiro à noite, o seu coração está cheio de dor, e só Deus sabe do que você tem passado. Meu amigo, minha amiga, nessa noite eu te convido, não, eu te desafio, joga a capa de uma vida velha fora e corra para Jesus. Nessa noite, assim como Jesus chamou Bartimeu, Ele está chamando você. Jesus te chama pelo nome, Ele te trouxe aqui. Você não está aqui porque alguém te convidou, você não está aqui porque você viu divulgação na internet, você está aqui porque Jesus te trouxe nesse lugar. Ele te chamou, então está na hora de deixar para trás as coisas velhas que não agradam a Deus e correr para Jesus. Bartimeu respondeu ao chamado, e quando ele chegou em Jesus, ele recebeu um milagre de Deus. A Bíblia diz que Jesus virou para ele e disse assim: o que você quer que eu te faça? É uma pergunta muito interessante, porque será que Jesus não estava vendo que esse homem era cego? Será que Jesus não percebeu que esse homem não via? É claro que sim. Estamos falando de Jesus. Ele conhecia os pensamentos mais íntimos daquele homem, quanto mais saber que ele era cego. Mas Jesus perguntou:
porque Ele queria dar àquele homem a oportunidade de apresentar o seu pedido diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Jesus queria começar um relacionamento de comunhão com Ele. Sabe, tem pessoas que só querem a bênção de Deus, mas não se comprometem com Deus. Tem pessoas que só são interesseiras e se lembram de Deus somente na hora da dificuldade, e quando recebe o milagre, viram as suas costas, como se Deus não existisse. Não seja assim. Deus quer te curar assim, Ele quer te libertar. Ele é um pai bom que se alegra em dar bons presentes aos seus filhos, mas Ele quer algo mais, Ele quer um relacionamento com você. E Bartimeu disse: que eu veja. E Jesus disse: a sua fé te curou. E aquele homem cego passou a ver. Eu imagino a emoção dele. Sabe, aqui nessa cruzada, na primeira noite de conferência, uma mulher cega foi curada. Já no final, um senhor chegou trazendo essa mulher pela mão, porque ela não via nada, e disse: evangelista, ora por ela. Eu disse: oro. E quando eu coloquei a mão no ombro dela, ela disse assim: mas eu quero que ore pelo meu joelho, ele dói demais, eu não aguento de dor, por favor, ora pelo meu joelho. Eu disse: claro. E eu orei pelo joelho dela, e Jesus curou ela naquele momento. Ela, aliviada, começou a mexer o joelho, chorando, emocionada. Eu disse: vamos orar pelos seus olhos também. Eu coloquei as mãos nos olhos dela e clamei por um milagre. E quando eu tirei a minha mão, eu me lembro, eu nunca vou me esquecer do sorriso no rosto dela. Ela olhou assim para mim e disse: eu estou te vendo, e tocou meu rosto. Aleluia, Jesus está vivo. Mas a história de Bartimeu é muito melhor. Quando aquela mulher foi curada, ela viu um pregador careca. Quando Bartimeu foi curado, o primeiro rosto que ele viu foi a face de Cristo. Aleluia. Ele foi curado. Jesus chamou Bartimeu, ele respondeu e recebeu um milagre. Quando você responde o chamado de Cristo, Ele muda a sua vida e muda a sua história. Tem muitos nessa noite que precisam de ter a sua história mudada. Eu espero que você diga sim para Jesus. Mas sabe, a cura da cegueira não foi o maior milagre dessa história. Você sabia disso? A cura dos olhos de Bartimeu não foi o maior milagre dessa história. Você quer saber qual foi o milagre mais extraordinário? Preste atenção nas últimas palavras do texto. O finalzinho do texto que eu li diz assim: e seguiu a Jesus pelo caminho. Ah, é maravilhoso quando um cego vê, um surdo ouve, alguém deixa a cadeira de rodas, a muleta. É maravilhoso ver milagres de Deus, mas o maior dos milagres é quando alguém se arrepende dos seus pecados e passa a seguir Jesus. Nessa noite, Jesus te trouxe aqui para colocar paz no seu coração, para tirar esse peso de tristeza e aflição. Jesus te trouxe aqui para curar o seu corpo, para te libertar de toda opressão espiritual. Mas acima de tudo, Jesus te trouxe aqui para te dar a salvação e a vida eterna. E Ele diz para você hoje: vem e me segue.
Será que você vai dizer sim para Jesus? Há um verso que eu gosto muito, no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, a Bíblia diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus hoje está batendo na porta do seu coração. Será que você está escutando? Jesus está batendo na porta do seu coração. Será que você vai abrir? Quando Bartimeu seguiu Jesus, ele foi até Jerusalém. Lá ele tomou sobre si meus pecados e os seus. Ele morreu na cruz no nosso lugar, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo e ele está te chamando pelo nome. Ele está batendo na porta do seu coração. E se nessa noite você quer abrir o seu coração para Jesus, se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador, eu quero orar por você. E essa é a primeira oração dessa noite. Onde você estiver, por favor, coloque-se de pé nessa multidão. Onde você estiver, coloque-se de pé. Feche os seus olhos. Todo mundo aqui feche os olhos, porque este é um momento santo. É um momento precioso na presença de Deus. Como Bartimeu, muitos aqui têm se sentido na margem da vida, enquanto a caravana vai passando na sua frente, e parece que a sua vida está travada. Muitos aqui precisam de um milagre de cura como Bartimeu. Outros estão vivendo nas trevas, mas nas trevas do pecado. E hoje Jesus está abrindo os seus olhos para que você entenda que você precisa dele. Nessa noite, a estrada de Jericó passa por aqui. Jesus está passando e ele está chamando o seu nome. Jesus está passando e ele bate na porta do seu coração. E se você quer abrir essa porta, se você quer se entregar a Cristo, onde você estiver, coloca a mão no seu coração agora, como um símbolo de sua entrega e sua rendição. Jesus está batendo na porta. E se você quiser entregar a sua vida a Cristo, ou se reconciliar, repita comigo essa oração, diga: Jesus, eu quero que toda a multidão ore comigo. Diga: Jesus, nessa noite eu decido abrir a porta do meu coração. Entra, Jesus, e muda a minha história. Diga: nessa noite eu ouvi a tua voz, eu digo sim. Eu reconheço que eu sou pecador e eu peço perdão pelos meus pecados. Diga: Jesus, eu jogo fora a capa de uma vida velha que não te agrada, e eu caminho para uma vida nova com o Senhor. Diga: nessa noite eu te recebo como meu Salvador e te confesso como meu Senhor. Diga: me ajuda a viver para o Senhor e nunca olhar para trás todos os dias da minha vida. Diga: obrigado pelo seu perdão, pela salvação e a vida eterna. Amém. Rita, o que aconteceu? Há mais de 20 anos que eu sou surda desse ouvido direito. O que aconteceu hoje? Na hora da oração eu coloquei aqui, eu senti um sopro. E quando eu tirei,
foi totalmente diferente. Jesus me curou porque Ele é maravilhoso. Repete o que eu vou falar, olha para aquela câmera. Itaitinga de Jesus. Aleluia, Jesus abriu o ouvido surdo dela. Por que o senhor está tão emocionado? Porque Jesus me curou. Curou de quê? Primeiro foi da minha vista, no louvor. Eu tinha muita dificuldade de ver a luz, eu só via com óculos. Depois foi minha coluna, que eu estou desde 96 que eu sinto problema de coluna. Eu não ando direito, eu tenho dificuldade para andar. E como é que o senhor andava antes? Como é que era? Antes era assim? Ele andava, e agora? Como é que o senhor está andando? Mostra aí. Meu Deus do céu! Por favor, dá um salto bem alto aí para me ver. Olha só! Dona Célia, o que aconteceu? Há 4 anos que eu sofro da visão. As 2 visões estavam embaçadas e não estava enxergando quase nada. Já fiz 4 cirurgias. Mas hoje aqui eu consegui ver nitidamente toda hora que eu olhava para as pessoas, estava vendo o rosto das pessoas, que eu não enxergava o rosto, só enxergava de pertinho. Eu quero ver aqui para todo mundo ver. Coloca o dedo aqui no meu nariz. Pode colocar, ó, ó. Glória a Deus! Francisco, o que aconteceu? Ontem eu estava trabalhando na intercessão e quando o pastor disse, tem uma pessoa qual levou um tiro na bacia, aqui no quadril. E essa pessoa era eu, porque Jesus me curou, começou a arder. E a bala que estava alojada na minha bacia, a bala sumiu. Eu cheguei na minha casa e disse assim, a bala que levei o tiro, ela estava alojada. E a minha filha disse, pai, a bala estava alojada no osso. E os médicos tirou as outras balas e tinha ficado uma na bacia. E os médicos disseram, se tirar essa bala, você vai para a cadeira de roda. Então a bala ficou. Ontem Jesus, ele arrancou a bala. E eu fiquei olhando, procurei, a minha filha olhando, pai, a bala sumiu, pai. E a minha família ali ficou ontem gritando, foi ele aí que Jesus curou. Já sabia que era eu, Jesus. Jesus é bom o tempo todo. Dona Maria José, o que aconteceu? Isso aqui foi uma queda que eu levei na minha casa mesmo. Passei 2 anos de bengala. E o que foi hoje? O milagre do Senhor. A senhora andou sem a bengala? Vem caminhando para todo mundo ver o seu milagre, olha. Jesus curou e ela anda normal. Geisane, a senhora está emocionada, o que foi? Porque eu fiz o exame ontem, eu tinha o mioma, muitos miomas e o cisto. E o médico fez o exame ontem e disse, não minha filha, eu não estou encontrando nada aqui em você. E nem no seu seio, que você achava que tinha um caroço, também não tem nada no seu seio. A senhora falou para ele que foi Jesus que curou? Foi Jesus que curou. Ele disse que a minha bolsa estava tão pesada e eu andar com a minha Bíblia e a harpa dentro. Ele disse, minha filha, ande sempre com ela, porque Jesus te curou. Forte aplauso a Cristo.